por 7 votos a 4, o plenário do STF concluiu o julgamento que reconheceu a competência da segunda turma da Corte para declarar parcial Sérgio Moro na condenação de Lula no caso do triplex no Guarujá. Com o reconhecimento da competência da segunda turma pelo plenário, a decisão sobre a parcialidade de Moro fica mantida e o caso vai precisar ser retomado do zero pelos investigadores. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o analista político Miguel Daoud. Boa tarde, doutor. Mais uma vez, obrigada por nos atender. Boa tarde, Karina, e boa tarde a todos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Imagina, vamos lá. Daoud, como que o resultado dessa votação vai impactar no resultado das eleições presidenciais no ano que vem? Pois é, esse é um assunto interessantíssimo, né, no momento atual da nossa política. A gente sabe que existe aí uma tentativa de se organizar uma terceira via para que surja um outro candidato que possa fazer frente aos dois candidatos que estão aí, que é o próprio presidente da República e o Lula, né, que agora teve essa absolução, inclusive como vai ter que recompor provas, possivelmente boa parte aí dessas provas já do crime estaria prescrito. Mas, enfim, vamos lá. A possibilidade de uma terceira via no Brasil, eu acho muito difícil nesse momento, né? O próprio ministro Sérgio Moro, que foi julgado parcial nas suas decisões, ele surge como uma alternativa, já está aí adquirindo um partido, né? Ou seja, mudando para um partido, para tentar essa terceira via, se não me engano é o Podemos. Bom, infelizmente o Brasil não vai ter essa terceira via. A eleição vai ficar polarizada entre o atual presidente, Jair Bolsonaro, e o ex-presidente, agora livre de seus crimes, né, que é um espanto aí para muita gente. Ele vai disputar a eleição e as pesquisas mostram que há aí uma certa igualdade na votação de ambos. E, infelizmente, nós não vamos ter condições de ter aí uma terceira via, Karina. Daoud, agora, quais são os efeitos práticos dessa decisão em relação a outros processos, como, por exemplo, os julgamentos do Mensalão, Petrolão, a Lava Jato mesmo? Como é que fica isso tudo? Bom, a decisão, né, o ministro Fux, né, que foi o último a votar, ele até disse que esta decisão ele foi contra, né? Teve provas roubadas e provas lavadas, ou seja, ele acusa a defesa de usar provas roubadas e provas que foram lavadas, ou seja, foram legalizadas. O cerne desse julgamento está de que Curitiba não tinha competência para julgar este caso, né? Porque Curitiba estava envolvido no caso da Petrobras, né? E o caso do triplex não tinha, apesar da construtora, né, que supostamente que corrompeu, né, o ex-presidente nesse triplex, apesar dela estar na Lava Jato, este caso especificamente não tinha nada a ver com isso. Então, por isso que se retoma o julgamento. Outros casos da Petrobras, né, que estão em Curitiba, provavelmente aí fica essa suspeita, né? Será que o ministro foi parcial também aí com algumas provas? E isso leva a crer que vai dar um embate político e muito trabalho para os advogados. Inclusive, alguns réus já estão conseguindo, né, se livrar disso. Infelizmente, eu acho que essa decisão foi uma decisão juridicamente, segundo alguns, está correta, mas moralmente ela mexe muito com a Operação Lava Jato, que foi uma operação, sem dúvida nenhuma, que mobilizou o Brasil, né, contra a corrupção, e agora ela está minguando de uma forma bastante deplorável com essas decisões que a gente está vendo. Aí, Karina, fica uma atenção para a CPI que está aí do Senado, né?
porque é muito bonito você fazer acusações, fazer os discursos, porque fez isso, fez aquilo. Na realidade, a CPI, ela funciona, é um inquérito, né, dos senadores. Só que, para que seja aceita qualquer denúncia contra qualquer um dos acusados da CPI, você precisa ter critérios, precisa ter provas robustas e obtidas de formas corretas, porque senão todo esse trabalho também, né, que supostamente está apurando aí irregularidades do governo federal e tenta apurar responsabilidades do governador. Agora surgiu esse caso da vacina do Covaxin também, que é um caso que é muito oba-oba em cima de pouca coisa, porque essa vacina não foi comprada. Pode ter um contrato, foi feito, mas ela não foi comprada e não houve desembolso de dinheiro. Mas é um caso grave. Então, aí fica a atenção para que quando você faz um inquérito e busca provas, você tem que ter coerência diante de uma legislação que nós temos. E a nossa legislação, ela é bem complexa. Agora, Daúde, rapidamente, para a gente finalizar, em um minutinho, o senhor acredita que a postura do governo federal possa mudar com a suspeição de Moro, com o Lula solto e também com tudo isso que está acontecendo na CPI? A postura do governo federal, do executivo, do presidente Jair Bolsonaro pode mudar até 2022? Rapidamente. Já tinha que ter mudado, né? Eu acho que, eu sempre disse isso, eu acho que o presidente Jair Bolsonaro, ele está se fechando diante do seu grupo, né, dos seus eleitores, e não há possibilidade, não está vendo que para a eleição de 2022 ele precisa cooptar e precisa convencer grande parte da população que não está de acordo com muita coisa. Então, ele tem que mudar e tem que colocar dinheiro no bolso do pobre, porque senão dificilmente essa eleição vai acontecer de uma forma livre para ele poder ser eleito, ser reeleito. Então, portanto, a atenção fica aí, tem que mudar. Não adianta ficar nesse discurso, porque se continuar assim, infelizmente, não vai ter chance de se reeleger. Muito bem, conversamos com o analista político Miguel Daúde. Miguel, mais uma vez, brigadão pela participação. Ótima tarde para o senhor. Obrigado, Karine. Eu que agradeço a oportunidade.